Será que a vida realmente muda após os primeiros 100 mil reais acumulados? Fica até o final desse vídeo que você vai descobrir qual é a verdade por trás da mágica dos 100 mil. Bom, primeiramente eu vou te explicar que história é essa, né? Para você que não sabe, o Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett, ele fez uma declaração lá no final da década de 90, numa dessas convenções anuais que eles fazem lá da Berkshire, né? E ele comentou o seguinte: os primeiros 100 mil são os mais difíceis de conseguir. E você tem que conseguir, porque depois disso, tudo fica um pouco mais fácil. Você pode tirar um pouco o pé do acelerador. Bom, foi algo como isso, né? Porque foi uma citação do final dos anos 90 e eu até hoje não encontrei essa citação, algum vídeo, alguma coisa que demonstrasse ele falando isso na íntegra, né? Então foi basicamente reposts, podemos dizer, pessoas comentando em diferentes espaços de tempo, em diferentes ocasiões, sobre essa frase que ele havia comentado lá no final da década de 90. Então de lá para cá, youtubers do mundo todo começaram a gravar conteúdos sobre esse tópico, né? Sobre esse número dos 100 mil. E usando essa frase de Charlie Munger como referência, né? Você pode pesquisar aí que você vai encontrar youtubers brasileiros, americanos, falando sobre esse mesmo ponto, sobre essa tal mágica dos 100 mil, né? E o que acontece, por que é tão importante que você atinja esse número em específico. E o que acontece? Recentemente, talvez de um ano, uns 7 meses para cá, eu acho que assim, foi quando teve a maior intensidade, né? Meio que voltou essa onda de conteúdos falando sobre esse tópico em específico. E aí sempre começa lá na gringa, né, com os americanos, e aí você vai encontrar diversos conteúdos, até com as thumbnails dos vídeos bem parecidas, né, sobre o mesmo tópico. E aqui no Brasil também, diversos youtubers de finanças gravando conteúdo sobre a suposta mágica dos 100 mil. Agora que você já entendeu de onde surgiu essa história, vamos para a parte prática, né? Vamos para o conteúdo. Mas olha só, fica até o final do vídeo, porque na última parte desse conteúdo eu vou te entregar quais são os principais ensinamentos que a gente consegue tirar dessa história toda, dessa mágica dos 100 mil, desse número, por que é tão importante atingir esse número, né? E como que a gente consegue aplicar isso nas nossas finanças, no nosso planejamento financeiro, para poder alavancar aí o nosso crescimento patrimonial. Bom, e para facilitar aqui o entendimento, eu dividi esse conteúdo em 3 partes, tá? Na primeira parte, eu vou te mostrar com números e simulações se essa tal mágica dos 100 mil é verdade e se for, qual que é a verdade por trás dela. Na parte número 2 desse vídeo, eu irei te revelar quais pontos ficaram ocultos nessa história. Teve algumas partes ali que não foram tão bem contadas. Eu vou te mostrar quais são esses pontos e o que a gente pode aprender com eles. E na parte 3, levando em conta esses pontos ocultos, qual resultado você deveria realmente estar buscando. E o principal, eu vou te explicar o que eu acredito ser o melhor caminho para chegar lá. Vamos para a primeira parte então. Olha só, eu abri uma planilha aqui no meu computador e eu vou compartilhar com vocês algumas simulações para a gente conseguir entender se essa mágica do 100 mil é verdade ou não e por que é tão importante esse patamar a partir do 100 mil ali. Veja bem, o principal ponto aqui é a questão dos juros compostos, tá? Por que acontece? Quando a gente faz uma capitalização composta, né, que é ali você vai colocando aporte, esse aporte rende juros e esses juros também rende juros sobre juros, o seu patrimônio ele vai crescendo não de maneira linear, né? Ele cresce de maneira exponencial. Como assim? Os juros, ele vai rendendo juros sobre os juros do mês anterior. Então isso significa que, como você pode ver na planilha aqui, o valor dos juros aportados vão crescendo ao longo do tempo, diferente do seu aporte, que é um valor fixo, certo? Então, cada mês que passa, o valor aportado pelos juros compostos fica maior. Então, seguindo essa lógica, se o valor dos juros compostos fica maior a cada mês e o seu aporte é constante, em algum momento aqui vai acontecer que os juros vão colocar mais dinheiro que o seu próprio aporte. Então isso significa que o seu aporte vai ficando menos significante ao longo do tempo, tá? Quanto mais o tempo passa, o seu aporte perde poder, porque ele vai representar uma proporção menor em relação a todo o valor aportado mês a mês ali, em relação à sua parte a partir dos juros compostos, né? E aí, por consequência disso, você pode reparar que o período para você alcançar o primeiro milhão, ele é de 316 meses. Então cerca de 26 anos, tá? E o 100 mil é 96 meses, 8 anos. Qual que é o ponto aqui? 100 mil é 10% de 1 milhão. Se não houvesse o efeito dos juros compostos aqui, que é onde está a parte da mágica, tá? Quando você atingisse o período que você bateu 100 mil, esse período de tempo iria corresponder a exatamente 10% do tempo total para você acumular 1 milhão. E isso não acontece aqui por quê? Por causa do efeito dos juros compostos. Porque a partir desse patamar, os juros compostos já estão colocando muito mais dinheiro que você. Então isso acelera o seu processo de acordo com o tempo vai passando. Então quanto mais o tempo passa, mais o dinheiro gera dinheiro e menos o seu aporte faz impacto na formação desse patrimônio, tá? Então por isso que 100 mil é 30% de 1 milhão. No caso, quando a gente fala de períodos de tempo, né?
Então, quando você bate essa marca dos 100 mil, você está 30% do caminho de fazer o primeiro milhão. Então, esse que é o principal ponto da mágica, tá? E por consequência disso, até um ponto que todos os vídeos citaram, né? Que é o quê? Se você está cada vez tendo mais influência do valor dos juros aportados, cada 100 mil que você gera vai ficando um período de tempo menor, né? Então, você gera 100 mil cada vez mais rápido. Então, o primeiro 100 mil demora 8 anos para você conseguir conquistar, né? Para você conseguir alcançar ali. O segundo já demora 53 meses, 4 anos, quase metade do tempo, né? E assim por diante. O terceiro 100 mil você vai demorar 3,2 anos, até que quando chega aqui no quinto 100 mil você já demora menos de 2 anos para fazer 100 mil. Por quê? O valor dos juros compostos já está fazendo um aporte muito maior do que o seu próprio aporte. Então os juros compostos está acelerando esse processo. Até que chega no patamar do último 100 mil, que aí é o do milhão, né? Que você demora apenas 1 ano para fazer. Então você sai do primeiro 100 mil que você demorou 8 anos para conseguir alcançar, para começar a fazer 100 mil por ano, entende? Então esse que é o ponto da mágica aqui. Tá? Por isso que ela fez tanto sucesso. A mágica são os juros compostos. E realmente existe essa questão dos juros compostos e do dinheiro gerar cada vez mais dinheiro, independente se é 100, 300, 500, 50 mil, quanto maior o montante que você tem, mais relevante fica o valor do aporte dos juros compostos e menor fica o seu, proporcionalmente falando, né? Então a grande questão aqui não é o 100 mil e sim esse raciocínio de que o seu aporte perde significância ao longo do tempo. Então essa questão dos 100 mil é mais um marco, né? Um número redondo para a gente poder considerar. Agora, essa citação do Charlie Munger, ela é lá do final da década de 90. Vamos supor que fosse em 99. São 25 anos de lá para cá. Será que esse número que a gente deveria considerar como um marco ainda deveria ser 100 mil? Mas olha só, antes de responder essa pergunta, eu queria pedir o seu feedback. Me conta aqui o que você achou do vídeo até agora. E se você estiver gostando, deixa aqui o seu joinha, que fortalece bastante o canal e ajuda esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas, tá? Também não deixa de se inscrever para você poder receber os conteúdos futuros aqui do canal. Para responder essa pergunta, a gente vai entrar na segunda parte desse conteúdo, tá? Que são os pontos ocultos que ficaram nessa história. Veja bem, a maioria dos vídeos que eu assisti aqui no YouTube foram ótimos vídeos, muito bem explicados e com pontos muito relevantes, tá? Principalmente o do pessoal que eu coloquei aqui na thumb, do Bruno e do Thiago. Para mim, o único ponto que fica e que eu queria complementar aqui é adaptar esse princípio para a nossa realidade, né? Tanto na questão de abrasileirar esse princípio, né? De trazer ele do dólar para o real, também pela questão de tempo. E aí, claro que eu não vou pegar esses valores e corrigir, enfim, e fazer uma conta direta, né? Mas pelo menos tentar desenvolver aqui com vocês um raciocínio do que seria necessário hoje para ter ali uma mudança e realmente poder tirar esse pé do acelerador da mesma forma que o Munger falou lá no final da década de 90, né? Então vamos lá. Nessa parte do vídeo, eu vou revelar para vocês 4 pontos ocultos que ficaram nesse princípio, tá? Para a gente poder adaptar esse princípio para nossa realidade. E o primeiro deles é a questão do dólar, tá? O Bruno até comentou lá no vídeo dele, tanto sobre o dólar quanto a inflação, mas a gente vai aprofundar um pouco mais nesse raciocínio. O que acontece? Quando o Munger falou lá no final da década de 90 sobre essa questão dos 100 mil, ele falou isso pensando na realidade do americano, né? E quando a gente faz uma conta assim, que a gente compara uma pessoa vivendo nos Estados Unidos com uma pessoa vivendo no Brasil, a conta não é simplesmente pegar a moeda e converter. Porque aí eu estou considerando o que? Eu estou considerando a receita em dólar e uma despesa em reais. Não faz sentido. Se uma pessoa ela mora nos Estados Unidos, ela tem tanto receita quanto despesa em dólar. Então a gente tem que comparar banana com banana. Então quando a gente faz esse tipo de reflexão, a gente tem que imaginar a realidade do americano lá. E da mesma forma que eles têm vantagens com algumas coisas, tipo, por exemplo, você vai comprar um tênis de marca lá e você encontra no outlet da vida por 25, 30 dólares. Enquanto o mesmo tênis aqui custa 400 reais. E lá com 100 mil dólares, por exemplo, você poderia comprar talvez 4 carros zeros. Enquanto aqui no Brasil você compra um e talvez sobra algum dinheirinho ali. Enfim, então esses pontos são realidades bem diferentes e que o dólar tem muito mais poder de compra em relação ao Brasil. Mas quando a gente pega, por exemplo, a parte de moradia e a parte de alimentação, fora aqueles fast foods, né, porque o Big Mac lá, por exemplo, também é mais barato em relação aqui, mas quando você pega a parte do supermercado ali, já não muda tanta coisa com relação aos alimentos in natura, por exemplo. Então, assim, alguns pontos são basicamente iguais e outros pontos ele tem muito mais poder de compra do que a gente, como é no caso dos eletrônicos, das roupas que eu citei aqui e da compra de um carro, por exemplo. Então, lá esses 100 mil dólares tem muito mais opções, ele pode fazer muito mais coisas sem consumir esse patrimônio como um todo, ou quase todo, do que ele tem de opção aqui no Brasil, tá? Então aqui eu não vou fazer nenhuma conta, nenhuma conversão direta. Esse primeiro ponto oculto é só para a gente entender que, apenas com base no dólar, a gente já entende que para fazer essa adaptação, a gente não pode considerar esses mesmos 100 mil dólares que foram considerados lá. A gente tem que considerar um valor um pouco maior para poder comparar essa questão de potencial de compra que tem de um valor para o outro, tá? Então aqui no Brasil teria que ser um pouco mais, levando em conta essa questão do dólar.
E aí entra o nosso segundo ponto, né? Se a gente fosse pegar esses 100 mil dólares, lá, supondo que foi no final da década de 90, a gente não sabe o ano exato, e fosse atualizar, daria ali arredondando algo em torno de 200 mil dólares, tá? E assim, de novo, não vou fazer valores exatos, porque o nosso objetivo aqui é entender e adaptar o princípio por trás desse raciocínio. E não fazer simplesmente uma conversão de lá para cá, tá? Mas assim, se fosse apenas em dólares, teria basicamente dobrado esse valor. Se a gente for trazer isso em inflação para reais, então, se a gente fosse pegar o que era 100 mil dólares lá atrás e atualizar isso para reais, mesmo que fosse 100 mil reais, lá no final da década de 90, e atualizar, enfim, eu nem fiz essa conta aqui porque iria ser um valor absurdo. Então, qual que é o ponto? Dólar e inflação, os dois pesam mais para o nosso lado aqui, né? Então, hoje, para fazer sentido, a gente teria que ter um valor muito maior do que 100 mil dólares para poder dizer que a gente pode tirar o pé do acelerador e que vai começar a ter alguma mudança de vida ali, tá? E aí, o terceiro ponto oculto dessa história, que é um ponto muito interessante de você entender o raciocínio por trás, ele tem a ver com a questão da inflação, que é o impacto do aporte nesse caminho para o milhão. O que acontece? Essa questão de você estar em 100 mil e estar 30% do caminho, como no exemplo que a gente está fazendo aqui, ela só acontece por causa dos juros compostos. Então, quanto maior esse poder dos juros compostos, mais impactante fica essa relação. Olha só, se a gente mudasse aqui esses 700 reais para 350, por exemplo, metade do valor, olha só como é que fica mais relevante. Agora não é mais 30% do caminho para o milhão, é 37%. Você entende? Da mesma forma que se eu pegasse 350 e mudasse para 1.200, seria apenas 25% do caminho para o primeiro milhão, e nem mais os 30 de antes, quando estava 700 reais. Ou seja, quanto menor o aporte, mais relevante fica essa mágica dos 100 mil, porque mais efeito dos juros compostos tem. Então, tipo, 100 mil representa muito mais do caminho para o milhão do que representaria se fosse com um aporte maior. E quanto maior o aporte, por consequência, menos relevante fica essa questão da mágica dos 100 mil, nesse patamar específico de 100 mil, né? E aí, o que a gente tem que fazer desse raciocínio? Quando o Munger fez essa citação lá atrás, provavelmente, se hoje a gente faz um exemplo de, por exemplo, de 500 reais, igual a maioria dos vídeos fizeram aí, a gente teria 33,7% do caminho para o primeiro bilhão. Poxa, só que vamos pensar lá em dólares, né? Vamos esquecer a parte dos reais aqui. Supondo que dobrou. Quando ele fez essa citação lá atrás, ele não fez pensando numa pessoa que aportava 500 dólares, né? Pegando o valor de hoje. Ele fez isso no dinheiro lá de trás. E 500 dólares lá atrás, se dobrou, era algo em torno de 250 dólares. Ou seja, quando ele fez essa citação, ele fez ali, não pensando de forma direta, mas tendo ali um embasamento o quê? 100 mil dólares é cerca de 41% para o primeiro milhão. Então ele era muito mais relevante do que é hoje. Isso devido ao impacto desse aporte, que é menor, e que, consequentemente, ao longo do tempo, devido à inflação, ele cresceu. Então você entende? Esse ponto aqui, ele já deixa pra gente muito mais claro o impacto da inflação nessa citação do Charlie Munger, tá? Bom, então entrando aqui no nosso quarto e último ponto oculto, a gente tem a questão de qual parte do patrimônio a gente está falando quando fala desse 100 mil. Será que é do patrimônio como um todo? Porque, veja bem, se eu considero meu patrimônio como um todo, considerando reserva de emergência, o dinheiro que eu estou juntando para trocar de carro, o dinheiro da viagem do final de ano, fica bastante complexo, né? Porque se eu estou juntando dinheiro aqui para trocar de carro, eu quero comprar um carro com 50 mil, e meu patrimônio é de 100. Eu vou lá e compro um carro de 50 mil, junto com isso talvez algum imprevisto aconteça, usei minha reserva de emergência, bateu mais 10, então isso significa que eu tenho 40 mil reais agora. Comprei um carro de 50, usei a reserva de emergência ali para alguma emergência que me custou 10 mil reais, e sobra 40. Olha o tanto do caminho que eu voltei atrás. Então, que mudança de vida que houve aqui? Então, assim, para a gente considerar também essa questão desse patamar em que tem essa virada de chave, que a gente consegue pensar mais e tirar o pé do acelerador, a gente também tem que ter esse raciocínio para a gente conseguir aproveitar melhor esse princípio do 100 mil, tá? Então aqui para a gente considerar que você está ali nesse patamar que você pode tirar o pé do acelerador, esse valor que a gente já viu pela construção que eu estou fazendo aqui, não deveria ser 100 mil, mas supondo que ainda seja, esse 100 mil ele deve ser referente apenas à sua carteira de longo prazo, né? A sua carteira previdenciária, que é aquele valor que você separou exclusivamente para a sua liberdade financeira. Então, tirando ali o valor da sua reserva de emergência, que deveria ter separado em outro lugar, e também os seus objetivos, aquela viagem que você vai fazer no final de ano, o carro que você vai trocar, ou seja lá o que for que você está fazendo de planos no seu planejamento financeiro. Então, agora que a gente revelou esses 4 pontos ocultos que ficaram na história, já fica bem claro para a gente que 100 mil não deveria ser o valor considerado para esse marco que a gente atinge ali nesse caminho do primeiro milhão. E assim, o primeiro milhão é mais também porque é um número redondo, né? O Perini também até comentou lá no vídeo dele. Claro que depende de cada um, mas na maioria dos casos dá para você dizer, tipo assim, atinge a liberdade financeira com esse 1 milhão, né? Então o grande caminho aqui, na verdade, é a liberdade financeira. Mas como a gente tem esse marco maior do primeiro milhão, a gente leva esse número em conta. Então o principal ponto é que esse número de 100 mil
ele não fica tão impactante assim nessa jornada para 1 milhão e também até nesse raciocínio que você pode ficar um pouco mais tranquilo e talvez até tirar um pouco o pé do acelerador. Entrando então na terceira e última parte desse conteúdo, bom, se não é 100 mil, qual que é o número então, qual que é o resultado que eu deveria buscar atingir para poder te dizer que eu atingi esse marco, né? E o principal, com base nesse princípio do Charlie Munger que a gente trouxe, como que eu faço para chegar lá? Então vamos entrar na terceira parte desse vídeo e ver quanto que deveria ser esse 100 mil adaptado à nossa realidade, né? Mas só uma última ressalva, ainda assim você não deveria escrever esse número em pedra, tá? Porque o principal ponto desse vídeo aqui é que você deveria entender o que tem por trás desse princípio do Charlie Munger e esses pontos que a gente trouxe aqui nesse vídeo, tá? Principalmente essa questão do raciocínio do quanto maior o aporte, menos significativo é esse número mágico, podemos dizer. Então a realidade de uma pessoa que aporta R$500 e de uma pessoa que aporta R$5.000 são bem diferentes. Então quanto maior esse aporte, é menos relevante esse número. Então em tese, esse número mágico para você deveria ser maior se você aporta maiores valores. Então assim, esse número que eu vou te dar aqui era uma referência que eu acredito que deve ser o mínimo, tá? Considerando aqui valores gerais, porque independente do seu aporte ou não, tem coisas que infelizmente não vai mudar de acordo com a sua capacidade financeira de aportar no seu patrimônio, né? E que eu acredito ser um bom número para quem aporta até algo próximo de R$2.000, tá? Então vamos para a nossa planilha aqui. Vamos supor, então, uma pessoa que aporta algo em torno de R$1.000 por mês. Quanto que deveria ser esse número para a gente ter sobre esse impacto? Olha só, pensando ainda na questão dos 100 mil, aportando R$1.000 por mês representa 26,8% do caminho para o primeiro milhão. E pensando nesse número mágico adaptado, né? Ao meu ver, esse número deveria ser 250 mil. Por quê? Veja bem, pensando até no raciocínio que eu trouxe anteriormente, tá? Se você tem 100 mil hoje e você resolve comprar um carro, putz, acabou o dinheiro. Mas aí lembra daquele outro ponto oculto que eu trouxe, que esse valor deveria ser referente à sua carteira de longo prazo. Mas não sei, vamos supor que meio que você encontrou uma baita oportunidade, ou sei lá, deu a louco que você quis comprar uma casa que estava totalmente fora dos seus planos agora, você nem pensava nisso, mas do nada, não sei, você encontrou a oportunidade e quis porque quis comprar um apartamento ou uma casa. E aí você vai lá e dá 100 mil de entrada. Enfim, foi isso do seu patrimônio. Ou que você desse 50 de entrada, se você conseguisse financiar o restante, não sei se você conseguiria, mas enfim. Mesmo que você dê entrada baixíssima, já foi aí grande parte desse número mágico seu. Agora pensa comigo, se você tem 250 mil e do nada acontece, você, quero comprar apartamento tal, vai ter oportunidade, não sei o que, beleza. Você deu 100 mil de entrada e financiou o restante. Vamos tirar a parte do financiamento aqui, tá? Só para título de exemplo de como esse dinheiro pode ser aplicado à nossa realidade. Então, tem 100 mil de entrada, ainda te restou 150 mil para você voltar a construir ali o seu patrimônio novamente. Então, você entende como que esses valores já mudam? Um carro, que pode custar ali seus 60, 70, 80 mil novo, também já não vai fazer mais tanto impacto assim, se vier a acontecer. E um ponto muito importante é que, a partir desse valor, se a gente pensar nesse aporte de R$1.000, olha só aqui na planilha, 250 mil, ele representa 50% do caminho para 1 milhão. Então é até um número emblemático, né? Pensando nesse aporte de R$1.000, é exatamente metade do caminho, mesmo que seja apenas 25% do valor. Então se você aporta algo próximo desse valor, até chegando próximo dos R$2.000, esse é um ótimo número mágico para você e é esse número que você deveria considerar, porque a partir daqui sim, os seus aportes começam a ficar bem menos relevantes e você pode até tirar um pouco o pé do acelerador, podemos dizer. Apesar de não gostar muito desse ponto aqui do raciocínio, mas enfim, fica bem adaptado com esse valor. Porque veja bem, aqui na planilha, ela vai marcar pra gente quando o nosso aporte fica inferior ao valor dos juros, tá? Então, olha só, R$1.000, 1.011. Então você vê aqui que no mês 88, o valor dos juros ultrapassa o valor do nosso aporte. Isso dá em algo em torno de 7 anos, né? 88 meses aí. Olha só, outro marco que está próximo de acontecer também. Mês 138, você vai ter ali um montante de R$251 mil investidos. Desse valor, 138 mil é referente aos seus aportes. E 113 mil já foram os juros que colocaram para você. Então você já está quase atingindo o patamar que do seu patrimônio como um todo, a maior parte foi juros do que aporte. E olha só quando que a gente atingiria esse valor, tá? Ó, no mês 158. Então, menos de 2 anos depois, você já atinge esse patamar, que o seu patrimônio é composto a maior parte de juros do que o aporte. Então, do valor que você tem investido, você colocou a menor parte dele. Então, são dois raciocínios interessantes que a gente consegue tirar daqui, tá? E um outro ponto importante também, que tipo assim, tem até a ver com mudança de vida, supondo que você é um empreendedor, profissional liberal, você quer cada vez mais focar na sua profissão e você vai delegar essa parte da gestão da carteira para alguém, um assessor de investimentos, um consultor, enfim, seja a forma que for, menos disso, você não tem nem assessor de investimentos que já tem direito.
Você tem lá aqueles atendimentos digitais lá do escritório de assessoria, enfim. Mas um nível, uma faixa de corte praticamente padrão ali, para você ter um assessor te atendendo, um consultor financeiro te atendendo, é essa faixa de 300 mil. Então, geralmente, você tem lá o atendimento nenhum, até 50 mil reais, assim, pegando no geral, né? Cada escritório tem a sua política, mas no geral é isso. Entre 50 mil e 300 mil, um atendimento digital ali, algo tipo assim, que não vai levar em conta os seus objetivos, enfim, que é uma assessoria bem simples assim. E a partir de 300 mil, que é quando você realmente tem assessoria exclusiva, uma pessoa para te atender, que vai conversar com você, vai levar em conta os seus objetivos, vai te ajudar a construir um planejamento de carteira que vai levar em conta o seu planejamento financeiro pessoal, tá? Então, até isso já muda, né? Então, nessa faixa de 300 mil, você consegue até encontrar profissionais super qualificados para te ajudar nesse processo de construção patrimonial. Aí, claro que tem exceção, né? Por exemplo, da Portfel, onde eu atuei, lá o valor mínimo é 100 mil reais. Então, você consegue, por exemplo, pegar consultores que estão iniciando ali na Portfel agora, que podem te atender com esse valor de 100, 150, 200 mil, enfim, não sei como que está hoje. Mas quando eu atuei lá, a maior parte do pessoal que estava iniciando começava a atender carteiras com esse valor, tá? Mas, enfim, aí são as exceções e você pegaria também um consultor de início de carreira ali, né? Mas, enfim, levando em conta esses 300 mil que eu comentei com vocês, ali em menos de 2 anos, você já atingiria esse patamar, né? Então você está mais ou menos 2 anos ali de bater esses 300 mil, né? Então você vê que já são tipo assim, marcos que realmente vão começando a fazer mais diferença. É metade do caminho para 1 milhão, se você resolver do nada, dar entrada numa casa, não vai impactar tanto o seu patrimônio. Você já começa a ter uma atenção maior dos profissionais do mercado financeiro para poder te ajudar nisso. O valor que você aporta já é bem menos relevante em relação ao seu aporte total. Olha só, nesse mês 138, quando você está com 250 mil, o seu aporte é de R$1.000 e os juros compostos estão colocando 1.990 para você. Ou seja, o dobro. Você coloca 1.000 e os juros compostos dobram. Então olha só como que são números realmente emblemáticos, né? Tá, mas agora que a gente tem esse número, a gente tem esse resultado que a gente quer atingir, né? Como chegar lá? Olha só, um outro ponto muito importante que a gente tira desse princípio do Charlie Munger é que se você pegar tudo que a gente conversou até agora, você vê que no início os seus aportes são muito mais significativos do que no meio da jornada. Então os seus aportes têm uma relevância tremenda no início e os juros nem tanto. Então qual que é o principal ponto aqui? E aí vai parecer um pouco óbvio ou talvez você vai achar que não faz sentido, que é bobeira, mas cara, não é. Tipo assim, o clichê é clichê por um motivo, que é focar nos aportes. Tem até um vídeo que eu fiz aqui no canal, vou deixar aqui o card para vocês verem e o link na descrição do vídeo, mas que eu foco um pouco mais nesse ponto, tá? No início, você não deveria estar preocupado tanto com qual investimento você vai fazer, a melhor carteira, qual ação que você vai escolher, enfim, tudo isso não importa tanto quanto o tamanho do seu aporte. No início você tem que focar em ganhar mais dinheiro para conseguir aportar cada vez mais. E você meio que conseguir levar ao máximo essa corrida entre você e os juros compostos que a gente vê aqui na planilha. Tipo, eu estou colocando 1.000 e os juros compostos 800. Putz, os juros compostos vai alcançar, agora tem que colocar 1.500. E você conseguir cada vez mais aportar valores maiores nesse início de jornada, para você poder conseguir acelerar esse processo de construção patrimonial. E aí sim, quando você já estiver no patamar ok, no número mágico de 250 mil, a gente já fica tudo muito mais relevante. Aí se você já começar a se preocupar um pouco mais com carteira, qual investimento que a gente está fazendo, se quiser isso delegar para alguém, já começa a ver essa possibilidade. Então, o principal raciocínio que a gente tem aqui é essa questão da importância da constância e do tamanho do aporte feito no início da jornada. E aí, claro que eu não estou falando tipo assim, que você não deve investir o dinheiro, é só para guardar. Não, eu estou falando tipo assim, que você não tem que se preocupar com qual investimento fazer. É pegar a aplicação mais simples lá, que seja CDB de liquidez diária, e colocar lá. O CDB de liquidez diária hoje, pensando nessa Selic de hoje, vai te render lá quase 10% líquido, né? Já descontando o imposto de renda. Então, é praticamente isso que já está na planilha. E aí, ao invés de tentar ficar descobrindo formas, estudando como eu faço para aumentar em 2 ou 3 pontos percentuais o meu retorno anual da carteira, você tem que focar em saber como que eu vou aportar cada vez mais. Para aí sim, quando chegar no patamar em que seu aporte já é praticamente insignificante em relação ao aporte dos juros compostos, você aí sim começar a se preocupar mais com essa sofisticação da carteira, tá? E aí, antes de me despedir de você nesse vídeo, eu queria deixar aqui uma última recomendação. Como que a gente faz para acelerar o crescimento desse tamanho dos aportes ao longo do tempo, né? Como que a gente faz para conseguir aportar cada vez mais? E aí, grande parte disso daqui é a organização financeira, né? Você tem aqui a renda como principal ponto, né? Porque a renda é infinita, os custos que você pode cortar são finitos, mas a combinação desses dois é o que vai realmente gerar um grande impacto. Então, para você que ainda não tem um orçamento muito bem definido, ou você que ainda não consegue nem fazer sobrar dinheiro direito, eu vou deixar para você no card aqui um vídeo de como organizar suas finanças com planilha para download e tudo bem explicadinho para você conseguir fazer sobrar mais dinheiro no final do mês e aportar valores cada vez maiores.
Bom, galera, então é isso. A gente se vê na próxima. Valeu!